Eu quero convidar a você a fazer um exercício rápido agora comigo aqui. Eu quero pedir que você pense em 3 problemas que você possua. Eu vou te dar alguns segundos. Pense em 3 problemas. Quantos pensaram? Pode levantar o braço para eu saber se já pensou. 3 problemas. Ih, tem gente pensando. Então vai, não tem problema. Pensa. Aliás, você já está com um problema. O tempo está passando. Mas não é esse problema, não. Pense em 3 problemas que você tem. Já pensou nos 3 problemas? Pensou? Pensou? Pensaram aí nos 3 problemas? Pensaram? Agora, por favor, escolha. Pense, não escolha, mas pense no maior dos 3. Qual é o maior dos 3 problemas? Ficou fácil. Difícil foi achar os 3. Você não tem problema? Você já encontrou o seu maior problema dentre os 3? Amém? Achou? Para todo mundo que está ouvindo pela rádio saber que eu não estou sozinho aqui. Você achou? Amém? Amém. Ah, que bom. Muito bem. Agora eu quero que você pense no que resolveria esse problema. O que é que resolveria esse problema? Eu penso que foi mais fácil, né? Porque o problema, eu garanto que você sabe a solução para ele. O que resolveria esse problema? Agora, pense assim: se eu tivesse, esse problema seria resolvido. Pensou? Se eu tivesse, pontinho, 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 esse problema, que é o maior dos 3, seria resolvido. Agora eu quero que você pense, por favor, nos outros 2 problemas que você pensou antes. Você pensou em 3, mas aquele maior você acabou de definir. Agora volte aos outros 2 problemas menores do que esse maior, e pensando neles, agora pense assim: se eu tivesse, pontinho, 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 resolveria esses problemas também. Pensou? Amados, agora eu vou pedir para você ser bem honesto. E aí você vai me ajudar no desenvolvimento dessa pregação. Quantos aqui não ter a casa própria e ter que pagar aluguel foi um dos 3 problemas? Várias mãos levantadas. Quantos o problema era o desemprego, a falta de desemprego? Quantos a questão envolvia enfermidade, uma das 3 pelo menos? Quantos o problema é o casamento? Agora não sei se você vai ser honesto. Quantos um dos 3 problemas está relacionado, ou o maior deles, à escola ou à faculdade? Agora eu quero te pedir para que você pense na solução que você declarou na tua mente ao responder a pergunta: se eu tivesse, resolveria esse problema. E você não precisa responder, porque eu tenho convicção que eu sei qual é a resposta. Para quantos de vocês a resposta foi ou estava relacionada ou poderia ser traduzida na palavra dinheiro ou mais dinheiro? Se eu tivesse dinheiro, eu resolveria isso. Se eu tivesse mais dinheiro, eu resolveria o problema da minha casa própria. Se eu tivesse dinheiro ou mais dinheiro, eu resolveria o problema do meu aluguel. Se eu tivesse dinheiro ou mais dinheiro, eu resolveria o problema do meu cartão de crédito e não ia ficar esperando Ciro Gomes ser eleito. Se eu tivesse dinheiro ou mais dinheiro, eu não dependeria mais do meu marido. Se eu tivesse dinheiro ou mais dinheiro, ou se eu tivesse emprego, e emprego está relacionado a dinheiro, eu teria condições para fazer isso.
1 Tessalonicenses capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Amados, Paulo está falando aos crentes da igreja de Tessalônica, ele não está falando a ímpios. Ele está dizendo: tem muito crente que está colocando amor no dinheiro. Quando ele está usando esse termo, escrevendo, a palavra grega que ele escreve aqui, usa para dinheiro, é filarguria. Filarguria é a junção de duas palavras, filos e arguros. Filos significa aquele que se associa amigavelmente com. O amor filéu é o amor de irmãos, é o amor de amigos, é o amor daquelas pessoas que se relacionam e interagem com afinidade com o outro. Então, filos é aquele que se associa amigavelmente, ele tem simpatia por aquilo, e ele se apega. Arguros é prata, e no contexto aqui, é prata no sentido de dinheiro. Então Paulo está dizendo: aquele que se associa amigavelmente com o dinheiro, traz para si, ou tem nisso, a raiz de toda espécie de males. Por quê? Porque dinheiro representa poder. Logo, ao dizer amor ao dinheiro, ele também poderia estar dizendo amor, apego ao poder, desejo por poder. Ele poderia ter sido traduzido aqui para o português como: porque aquele que tem desejo pelo poder. O desejo pelo poder é a raiz de todos os males. Gálatas capítulo 3, versículo de 1 a 6, Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6, quando Moisés, da parte de Deus, vai apresentar o relato da queda do homem, ele vai descrever como foi o encontro da mulher com a serpente. Ele diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes dele, se abrirão os seus olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amados, Satanás tentou Eva a ter o quê? O que ela julgou que ela não tinha, o que ela passou a enxergar como sendo necessidade dela, que não tinha necessidade de nada. Ela estava no Éden, ela estava no paraíso. Quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo que o ser humano precisaria. Ele criou todos os alimentos de que o homem iria necessitar. Ele criou todos os nutrientes de que o homem iria necessitar. Ele criou o sol que iria interagir com o seu corpo para ativar as vitaminas no seu corpo. Deus criou tudo para só então, por último, criar o homem. E ainda planta um jardim para colocar esse homem na zona sul do mundo perfeito que ele criou, chamado Éden. O homem não tinha nada, tinha falta em nada. Mas Satanás vem aqui bater um papo com Eva, e ele usa uma das criaturas de Deus para tentá-la. Meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, nesse exato momento, Satanás está usando uma criatura de Deus para tentar um crente.
A palavra de Deus diz que as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Satanás está usando jovens que não têm compromisso nem aliança com Deus, que não conhecem, para corromper outros jovens, para que percam e corrompam seu corpo, entreguem seu corpo em uma relação amaldiçoada, corrompida e corrupta. Satanás tem usado pessoas em todas as áreas para corromper os crentes. Porque o ser humano, quando nasce na face dessa terra, desde a queda de Adão e Eva, já nasce com a marca da corrupção em si. Insisto, você pega uma criancinha de 2 aninhos, ela não fala ainda. Criança com 2 anos fala? Algumas falam, né? Tá bom, você pega uma criança com 1 ano e 9 meses. Tá bom, você pega uma criança de 1 ano e 3 meses. Já engatinha? Mas fala? Fala nada. Ela fala gugu, dadá, babá, babá. É porque você foi uma criança com QI de 150. Aí você pega aquela criancinha tão lindinha, você põe no colo, que coisinha lindinha. Ela vai para sua cara e planta a mão dela, pá! Quem foi que ensinou essa criança a ser violenta? Você pega essa criança, coloca ela do lado de outra criancinha da mesma idade. Aquela criancinha está brincando com um brinquedinho. Essa criança corre logo para outra, porque vê o brinquedinho e vê a criança. Ela quer brincar também. Aquela outra que está com o brinquedinho, pega o brinquedo e faz assim. Quem é que ensinou egoísmo para essa criança? O ser humano, ele nasce com a consequência do pecado de nossos pais. É a maldição da morte, é a maldição da separação eterna. Amados, Satanás chega para Eva e diz assim: é isso que Deus disse, você não pode comer do fruto? Não, podemos comer de qualquer fruto, menos aquele ali. Interessante que lá estava não só a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também estava com a árvore da vida e da morte. A árvore da vida, perdão. A árvore da vida estava lá, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal do lado. E Satanás só fala da árvore que Deus disse que não podia comer. O proibido é atraente, não é? O proibido mexe com a curiosidade. Eu, quando criança, enquanto eu não coloquei uma guimba de cigarro na boca, eu não me senti gente. Eu fui criado na igreja. E com 6 aninhos, eu me lembro como se fosse hoje. 6 aninhos. Falou que criança com 2 anos fala, 1 ano e 3 meses fala. Eu com 6 aninhos, eu ia sozinho pela primeira vez para a escola. Lá em Talva. Era uma manhã muito fria. Não foi a primeira vez que eu fui, em uma das vezes. Era uma manhã muito fria. Eu tinha um colega que eu já tinha feito, chamado Pozinho. Não tem nada a ver com Pozinho hoje. Naquele tempo nem se falava em cocaína. Falava assim Pozinho porque ele era muito pequenininho. Ele não crescia. Ele já era bem mais velho que eu. O apelido dele era Pozinho. E Pozinho, por ser bem mais velho, mas ele era pequenininho, era da minha altura. E os garotos mais altos não queriam amizade com ele. Então restava para ele ter amizade com os que eram mais novos que ele. E ele, sendo bem mais velho, ele queria puxar os mais novos para a realidade dele. E um dia, quando eu estou indo para a escola, de manhã cedo, 6 e pouca, porque 7 horas a gente tinha que estar dentro do grupo escolar, João Guimarães, lá em Talva. Aí Pozinho fala: pera aí, Cláudio. E ele começa a falar com um adulto que conhecia ele. E ele vira para o adulto e diz assim: aí, me dá essa 20. Falei: me dá essa 20? Essa linguagem eu não conheço, ainda não tinha ouvido falar. E aquele adulto dá uma última tragada no cigarro, passa o cigarro para ele, ele põe na boca e ele traga e vira para mim e diz assim: e aí, Cláudio, tá a sua tragada.
Foi a primeira vez que eu coloquei o cigarro na minha boca. E eu puxei. Mas eu não traguei, que eu não sabia o que era isso. Aí eu puxei e soprei a fumaça de volta. Ele olhou para mim e disse: mas é muito burro, não sabe nem fumar. Aquilo mexeu com os meus brios. Burro, não sabe fumar? Me chamou de quê? Criança. Irmão, quem é que quando criança gosta de ser chamado de criança? Quer ser adulto, né? Então, rapaz, você tem que puxar para dentro, engole esse negócio. E mandei para dentro. Quando eu mandei para dentro, o que você acha que aconteceu? Quase que eu cuspi aquela guimba de cigarro acesa na cara dele. Porque o que eu tossi, e aí é que eu fui zombado mesmo. Curiosidade. Aquilo que faz parecer que eu não tenho, e para ter eu preciso ser como aquele. Satanás vira para Eva e diz: não, você não vai morrer. Deus sabe que não é isso, ele está mentindo. Em outras palavras, é isso que Satanás está falando. Ele sabe que no dia que você comer, se abrirão os teus olhos e você será como ele, sabendo o bem e o mal. Você terá poder que ele tem. A mulher precisava disso? Não. Mas foi gerada dentro dela, foi criada dentro dela uma necessidade que ela não tinha. E ela pecou. Amado, Satanás tentou Eva ter o poder que não precisava, mas não faltava nada para ela. Os adolescentes como eu, que fui adolescente um dia, muitas vezes aspiram sair de casa, aspiram por ter a liberdade que acreditam que precisam ter, porque o que os pais dão não é suficiente, porque olham para os seus colegas na rua, que têm pais que não são pais, são pais porque foram progenitores deles, mas não os ama, não cuida deles, e o seu pai cuida. E porque aquele lá fora tem liberdade e fala como se a liberdade dele ou a liberdade dela fosse o demais, porque faz e acontece. E muitos filhos de crentes, muitos adolescentes crentes estão cobiçando ter uma coisa que não precisa, porque não vai ser bom para você. Sabe quem é que está falando? É alguém que cobiçou ter o mesmo que você e pagou o preço por isso. Você já leu a história do Pinóquio? Quantos aqui já leram o Pinóquio? Perdão, faço a pergunta errada. Quantos nunca leram a história de Pinóquio? Levanta bem alto o braço. Seja sincero, querido. Você não vai para o inferno se falar a verdade, não. Quantos aqui nunca leram a história de Pinóquio? Levanta bem alto. Agora, quem já leu? Levanta a mão. Você tem que ler de novo, você que é adolescente e jovem que levantou a mão. Você tem que ler de novo, você adulto e jovem mais adulto que está aqui. Porque a história de Pinóquio encerra em si uma lição moral muito séria, que tem a ver com essa pregação, tem a ver com essa mensagem, tem a ver com essa palavra do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses. É a cobiça por ter aquilo que não pode ter, que não deve procurar ter. Pinóquio tinha tudo, ele era um boneco de madeira, foi transformado, passou a ter vida. Ele tinha Gepeto, que era o seu pai adotivo, que cuidou dele. Mas Pinóquio, em determinado momento, ele cai no canto da sereia por causa de alguém mal intencionado. E Pinóquio acaba indo parar num lugar onde, por fim, ele é escravizado. E ele vai passar por momentos terríveis. E ele se arrepende. Amado, não cobiça ter aquilo que você não deve ter. Satanás, de forma muito sutil, de modo que a mulher não questionasse, levando a construir na sua mente, aspas, necessidade, fecha aspas, o desejo ardente de possuir o poder que ela não conhecia, mas passou a desejar ter. Ele conseguiu isso. Amados, ainda hoje o inimigo das nossas almas continua a falar conosco para nos fazer crer que tudo o que precisamos é de poder, que é conquistado através das coisas, de modo que nos esqueçamos de Deus.
Outra estratégia de Satanás, que tem dado muito certo, é levar as pessoas a procurarem Deus, mas para terem poder, através de Deus. Seja da casa própria, seja do emprego, seja de se tornar empresário bem-sucedido, seja da prosperidade material, porque isso afasta o crente da sua missão, que é reconstrução de caráter moral do homem, para que este homem se volte a ser parecido com o Pai, se parecer com Deus, que é amor. E como foi que Deus expressou o amor? Ele deu. Você pode dizer para alguém: Deus deu, como expressão de amor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Só quem sabe fala bem alto comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus deu, e Ele não deu qualquer coisa, Ele deu o que tinha de mais precioso, Ele deu o seu próprio Filho. E qual é a mensagem de Satanás? Você precisa ter. Eva, você precisa ter. Eva, o que Deus te deu não é suficiente, você precisa ter o que Ele tem. Você precisa ter. Você precisa ter. E essa pregação não vem de Deus. É por causa do ter, amados, que o feminismo tem levado casamentos a serem destruídos com o discurso velado do chamado empoderamento da mulher, levando muitas mulheres crentes, inclusive, a verem a sua função doméstica como algo de pouco valor e a se sentir valorizada somente se ela sair de casa para também ganhar dinheiro e ter poder, não depender do salário do seu marido, enquanto seus filhos vão sendo criados pelos outros e influenciados pelo mal. E é por isso que tem tanta criança, filho de crente, envolvido nas drogas, envolvido em coisas erradas e em cadeias, com as vidas destruídas, ou crescendo para se tornarem péssimos maridos e péssimas esposas. É por causa do ter que muitos crentes abandonam igrejas sérias que pregam o evangelho da cruz, substituindo-as por igrejas em que a pregação é do só vitória, que promete a prosperidade material como consequência da unção da carteira de trabalho, do contrato social, do aspas, óleo ungido, fecha aspas, sobre a porta da empresa, ou da oração forte daquele líder religioso e outras mandigas gospel, para ter. É por causa do ter que muitos estão procurando profissões, não por paixão, não por vocação, mas porque dá mais dinheiro. Frequentemente eu ouço adolescentes e jovens dizendo que estão cursando uma determinada faculdade, mas teriam cursado outra, porém não lhes proporcionará o ganho que aquela que está fazendo pode proporcionar. Ah, pastor, eu não quero ser professor não, eu tenho paixão por ensinar, mas professor ganha uma miséria, professor ganha pouco, e de fato ganha pouco. E se existe uma profissão que deveria ser a profissão mais bem remunerada na face da terra, uma delas, se não a mais importante, é a do professor. Não haveria médico sem professor, não haveria engenheiro sem professor, não haveria nem pastor sem professor. E Deus, quando quis criar a sua igreja, Ele mandou o seu Filho aqui na terra, e Ele aqui, a primeira coisa que Ele fez foi juntar uma turma para ser o seu professor. E se eu e você estamos aqui hoje, é porque existia um mestre, e esse mestre formou outros mestres, que formaram outros mestres, e que formaram outros mestres, e nós hoje estamos aqui, celebrando e adorando o mestre dos mestres, o Senhor Jesus. Olhamos para o nosso país, porque jovens se filiam ao tráfico, é para ter o que eles não podem ter, ou pelo que eles pensam que nunca poderão ter, porque para tê-lo, teriam que trilhar um caminho de muito esforço e mérito, e acreditam que é mais fácil ter
da forma que tem, pela força da arma da intimidação. E por isso ostentam relógios Rolex que foram roubados ao poder da arma apontada sobre a cabeça de uma vítima. Ostentam tênis de marca que eles não puderam descer e ir até a loja no shopping e comprar, porque senão seriam presos. Mas tem alguém com um aviãozinho com o dinheiro que eles têm e vai lá e compra. Ostentam cordões de ouro grossos que foram roubados de alguém. Porque para ter, deveriam trilhar o caminho do esforço e do mérito. E não importa se para ter eles saibam que pode ser que não durará por muito tempo. Por que homens de negócio se corrompem e corrompem? Para se perpetuarem no poder. E tudo envolve dinheiro, porque dinheiro é sinônimo de quê? De poder. Por que a pregação e o ensino bíblico sobre dízimo e oferta causam tanta polêmica e discussão? Inclusive no meio chamado gospel. Porque se é para eu ter, está tudo bem. Mas se é para o meu próximo ter, aí a coisa muda. Porque para meu próximo só vale se for oferta do Teleton. Se for oferta do Criança Esperança, ou a esmola dada ao mendigo, mas para ser expressão de honra a Deus, que será destinada à obra de Deus, isso Satanás não gosta, porque no fundo o poder conquistado pelo próprio homem o afasta de Deus. Lembremos que Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos da terra, se tão somente Jesus fizesse o quê? Se prostrasse e o adorasse. Satanás promete a Jesus. Por que ele prometeu a Jesus? Porque Jesus estava fragilizado. 40 dias de jejum e oração, fome. E ele diz: não vai ser preciso sofrer nada daquilo que está preparado para você. Para ser rei, eu vou te dar uma vida que na babesca você vai ser o cara mais poderoso da terra, porque eu tenho poder sobre todos esses reinos aqui. E tem. A palavra de Deus diz que o mundo está sob o domínio do maligno. E quantos são os crentes que ainda que estão dentro da igreja estão sob o domínio dele? Assim como muitos que eram hebreus, ou os hebreus, estavam cativos em o Egito. Assim como muitos israelitas, muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia. Amados, lembremos que Satanás ofereceu a Jesus, e era Jesus, mas Jesus ali era um ser humano como eu e você, destituído da sua glória, passível de pecar, mas ele não pecou. Ele rejeitou a glória oferecida por Satanás do poder desse mundo, pela submissão e pela honra, para que a glória fosse de Deus. Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, versículo 23 a 34: eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vocês, homens de pequena fé.
Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Meu irmão, você está inquieto? Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessita delas. Por favor, diga para quem está do teu lado: Jesus disse que o Pai sabe do que você necessita, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Por favor, diga até o teu lado: Deus sabe o que você precisa para resolver teu problema. Diga para outro: Deus sabe, o Pai sabe o que você necessita. Por que você está inquieto? Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são estas coisas? Como tem gente lendo esse texto errado, como tem gente pregando esse texto errado, como tem gente pregando que as demais coisas, aquelas que você anseia, aquelas que você precisa, fala para Deus, diga para Deus. Você veio, entregou seu dízimo, a sua oferta, agora fala para Deus, diga para Ele. Quando alguém disser isso para você, pega lá a palavra de Deus, pega lá Evangelho de Mateus capítulo 12, lê para ele: os gentios de todo o mundo procuram estas coisas, mas meu Pai sabe o que eu preciso. E ele disse para mim: busque antes de tudo o reino de Deus, e estas coisas serão acrescentadas. Diga: estas coisas? Quais coisas? Aquelas que o Pai sabe que você necessita. Jesus diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. E ele conclui dizendo: porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde é que estava o tesouro de Eva? Até ela encontrar a serpente, o tesouro dela estava ali no Éden, em honrar a Deus. Mas a serpente conseguiu fazer ela acreditar que ela precisava de um poder que ela acreditou não ter, e ela cobiçou ter. Mas o Pai já tinha feito tudo o que ela necessitava, e foi cobiçar e ir além do que Deus proveu, que levou o homem a pecar. Meu irmão, minha irmã, adolescente, jovem, esposa, marido, pai, mãe, empregado, empregada, empregador, empregadora, homem, mulher, o Pai sabe do que você necessita. E por que é que a gente deve falar com Deus? Porque quando a gente fala para Deus, a gente está falando com o Pai. Se é que eu sou filho de Deus, porque recebi Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador. Pois a palavra do Senhor diz que a estes é dado o poder de serem tornados filhos de Deus. Por que é que eu devo falar? Porque quando eu falo, ainda que eu saiba que o Pai sabe o que eu necessito, eu estou demonstrando submissão e reconhecimento de que só Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode. Mas você lembra como é que Jesus orou? Antes, não seja feita a minha, mas a tua vontade seja feita. Pensa sobre isso.
Minha irmã, você tem vivido em crise no teu casamento e você tem tido situações desgastantes no teu relacionamento conjugal, porque você foi ensinada que você tem que ser independente, de que você não pode depender de homem, de marido. Quem foi que ensinou isso para você? Talvez seja alguém que você ame muito, talvez tenha sido tua mãe, ou teu pai, ou tua avó, alguém de um relacionamento muito querido, mas inspirado por Satanás, ignorante a respeito da verdade. Será que teu casamento anda em crise porque você não consegue ter contentamento com aquilo que Deus te deu e com aquilo que Deus quer fazer? Meu irmão, você estava desempregado, você pediu a Deus: Senhor, abre a porta de um emprego. Deus abriu a porta de um emprego para você, e você estava empregado, estava trabalhando, mas seus colegas começaram a murmurar, e você começou a ouvi-los murmurarem e reclamarem do patrão e amaldiçoarem o dinheiro que eles ganhavam, dizendo que era uma miséria. E você caiu nesse papo e começou a olhar para o salário que você recebia, e ao invés de continuar dizendo: Senhor, muito obrigado pela porta que o Senhor me abriu, você começou também a olhar e amaldiçoar aquilo que você tinha, e começou também, como eles, a murmurar. E por isso, quem sabe, você está desempregado porque não soube honrar a Deus. Pois a palavra do Senhor diz: seja fiel, que sobre muito te colocarei. E você não soube ser fiel, você cobiçou ter mais e não esperou o tempo de Deus, do Pai que sabe o que você necessita. Adolescente, você está olhando para os adolescentes, jovens, você está olhando para os jovens do mundo, um mundo perdido, que estão andando sob os princípios e preceitos do mundo perdido. E você está cobiçando ter o que eles têm e ser o que eles são, ter a pseudo-liberdade que eles dizem ter, para fazer o que querem, porque os pais deles é que são legais, porque os pais deles permitem, os pais deles deixam eles fazerem tatuagem, os pais deles deixam eles andarem de moto, mesmo não tendo idade nem carteira para isso, os pais deles deixam pegarem o carro e dirigir, mesmo não tendo idade nem carteira para isso. E você olha para os seus pais e você entra em crise, em conflito, e tem dificuldade no relacionamento, e está cobiçando ter, porque você liga a televisão, e a televisão é um instrumento, sobretudo, instrumento de doutrinação de Satanás hoje, para destruir o teu futuro, levando você a se corromper pela sedução do que você precisa, mas que não é verdade. Volte-se hoje para o Senhor. Volta hoje e diz: Pai, eu quero te pedir perdão, porque eu tenho dito que creio que a tua palavra, que a Bíblia é a tua palavra, e a tua palavra diz que o Senhor sabe o que eu necessito, e que eu não devo ficar ansioso, não devo ficar ansiosa. Senhor, eu reconheço que eu tenho sido infiel, não sou dizimista. Muitas vezes o dinheiro do dízimo conversa comigo, dizendo: ih, vai faltar, hein? Muitas vezes Satanás fala comigo usando o dinheiro da oferta para dizer para mim: ah, mas você vai dar isso? Não vai conseguir comprar aquilo. Eu já tenho concordado até com aqueles que são crentes, dizendo que dízimo é coisa do Antigo Testamento, porque não existe a palavra dízimo no Novo Testamento. Mas se a Bíblia é a palavra de Deus para você, volte-se hoje para ela, porque toda ansiedade chama Deus de mentiroso, como Eva chamou Deus de mentiroso, concordando com Satanás. Sua boba, não é nada disso. Deus só falou isso porque Ele sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ficar igual a Ele. Ele não quer que você seja igual a Ele. Ele quer te manter dependente dEle. Esposa, teu marido quer manter você dependente dEle. Empregado, teu patrão quer te manter dependente de você, dEle.
Filho, teu pai quer manter, a sua mãe quer te manter dependente dela. Irmãos, se somos do Senhor, vivamos pela verdade, a palavra do Senhor, e temos nossos olhos abertos para não andarmos pelo sofisma do mundo que está sob o domínio de Satanás. A psicologia tem alguns anos de existência. Satanás observou o ser humano desde que ele foi criado. A psicologia consegue saber, pela psicologia se consegue saber e descobrir muita coisa relacionada ao comportamento, ou muita coisa relacionada ao comportamento do ser humano. Quanto tempo Satanás teve até hoje para observar o ser humano e saber como ele se comporta e o que fazer para levar o ser humano a tomar as atitudes, as decisões e ter as atitudes que ele se agrada. Diga hoje: não será assim mais comigo, porque meu Pai que está nos céus sabe o que eu necessito. Aleluia. Eu quero te dar a oportunidade. Se você é alguém que precisa dizer isso hoje e começar a quebrar o domínio de Satanás em alguma área da tua vida, talvez naquele problema que você disse: ah, se eu tivesse dinheiro, eu resolveria esse problema. Ah, se eu tivesse o poder de fazer isso, eu resolveria esse problema. E você quer hoje começar a quebrar o domínio de Satanás nessa área da sua vida? Você quer hoje se voltar para o Pai que sabe o que você necessita e dizer: Senhor, seja o teu nome engrandecido na terra como é no céu, através da minha vida. Eu não serei refém de Satanás para aceitar aquilo que ele fala. Eu ficarei com o que a tua palavra diz, e eu agora abro minha boca para que ele ouça que a solução para este problema que eu pensei e a solução que eu disse, eu rejeito ela. A solução está no Senhor. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é a solução para mim, porque tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. O Senhor é que é o dono da prata e do ouro. Eu só tenho que confiar no Senhor. O Senhor é que tem todo o poder para abrir e mandar fechar. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e porta que o Senhor fecha, ninguém abre. É o Senhor que é o Todo-Poderoso na minha vida, e é em quem eu vou depositar minha fé, esperança e confiança. Onde você está, fica em pé, abra sua boca e comece a falar isso com Deus agora, e seja livre em nome de Jesus. Começa a quebrar agora os julgos desse espírito imundo que tem dominado nessa área da tua vida, pela tua fé e a tua disposição de honrar e de obedecer a Deus, e glorifica o Senhor por isso. Aleluia, aleluia. Você diz: ah, se eu tivesse. E o que você disse estava relacionado a dinheiro, não estava? Estava relacionado a poder, não estava? Mas você não disse: ah, se eu tiver o Senhor comigo, nisso eu vou ser vitorioso. E quem sabe agora você pode, entendendo, dizer: Senhor, me perdoa. Eu não estava enxergando. Muito obrigado por me fazer enxergar. Senhor, eu coloco agora o meu casamento nas tuas mãos, Senhor, e aquilo que eu não tenho feito certo até aqui, a partir de agora, eu abro mão do poder, ou do querer, o poder, e eu me coloco diante do Senhor para ser como o Senhor quer que eu seja. Eu começo agora a mudar a minha visão do ter para o ser. Eu quero ser vaso de honra para a tua glória lá na minha casa. Eu quero ser vaso de honra para a tua glória lá no meu emprego. Eu quero ser vaso de honra para a tua glória na empresa que eu trabalho. Eu quero ser vaso de honra para a tua glória, Senhor. E eu vou confiar no Senhor, porque o Senhor sabe o que eu necessito. Fala com Deus.